A paz do Senhor para todos, amém? Caros irmãos, irmãs, professores, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Estamos aqui mais uma vez trazendo mais uma videoaula, pois o nosso propósito é abençoar você com a palavra de Deus e cooperando com a sua aula na Escola Bíblica Dominical, que é a melhor escola do mundo. E você ainda que não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dê o seu like aí, ajuda aí o trabalho que nós fazemos com os vídeos, né? Também orando em nosso favor, e assim nós estaremos fazendo um trabalho produtivo em ensinar a palavra de Deus, né? Cooperando assim com a Escola Bíblica Dominical. Então, nosso objetivo é justamente levar esse apoio para os professores, superintendentes e alunos que amam e gostam da Escola Bíblica Dominical. Amém? Na série EBD Aulas em Vídeo, nós vamos estudar a lição de número 2, dando continuidade assim o primeiro trimestre de 2017, que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. A lição de número 2 tem por título O propósito do fruto do Espírito. A nossa lição está baseada no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 a 20. O texto áureo está em Mateus 3:8, que diz assim: Mas produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8. E a verdade prática, somente através de uma vida espiritual frutífera, o crente poderá glorificar a Deus. Fazendo análise aqui do texto áureo, com a verdade prática, a gente chega a uma certa compreensão. A lição ela fala sobre o propósito do fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é nada que nós possamos entender de nível material. É uma obra do Espírito Santo na vida do crente. Para isso nós precisamos estar num estado de uma nova vida em Cristo, de um novo nascimento, de uma nova conversão. Porque é aí que nós passamos a viver uma nova vida, e essa nova vida que procede com santificação, seguindo a vontade de Deus e a sua palavra, nos condiciona a vida de santificação e glorificação ao nome do Senhor. Então, o texto áureo diz que produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A verdade prática fala somente através de uma vida espiritual frutífera, o crente poderá glorificar a Deus. Aqui está justamente falando de coisas espirituais, que a gente pode até entender e ver de forma na nossa vida física, no nosso procedimento, mas que é de nível espiritual. O texto da Bíblia, na linguagem de hoje, diz o seguinte, de Mateus, capítulo 13, versículo 8, é o mesmo texto aqui que nós lemos no textuário, só que na versão da Bíblia, na linguagem de hoje. Diz assim, para que a gente tenha uma compreensão melhor do versículo e os irmãos assim compreendam o que é que eu quero falar com respeito a isso. Diz assim, na Bíblia, na linguagem de hoje. O que eu li aqui foi na Bíblia, na versão corrigida. Diz assim, façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Ora, por que eu citei esse versículo de uma forma assim parafraseada,
o mais clara possível aqui no texto. Muitas das vezes a gente vê várias pessoas que estão na igreja, que se converteram, e alguém diz, fulano se converteu. E a gente vê essas pessoas, às vezes essas pessoas ingressam no trabalho da igreja, nas atividades, cantam, pregam, oram, faz um trabalho de notoriedade para que todos vejam, mas a gente, se for olhar pelo versículo que nós acabamos de ler, às vezes pessoas entram nesse caminho, entram nessa fé, mas que a sua vida no sentido espiritual, pós-conversão a Cristo, é como diz aqui o texto, façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E às vezes a gente vê algumas pessoas, claro que entre aspas, da igreja, não procede uma vida de que realmente se arrependeu dos seus pecados. Fruto de uma verdadeira conversão em Cristo. Aí a verdade prática, somente através de uma vida espiritual frutífera o crente poderá glorificar a Deus. Então, as pessoas podem fazer tudo isso de forma externa, que outros vejam, mas se a vida dela não mostra que realmente houve arrependimento de pecado, essa vida espiritual é uma farsa. Porque, na realidade, somente uma vida espiritual frutífera, o crente assim é que pode glorificar a Deus. Você pode fazer trabalhos e muitas outras coisas dentro da comunidade cristã. Mas será que você está glorificando a Deus? Aí fica a dica. Na introdução da nossa lição, antes de eu entrar aqui nos tópicos, a lição fala sobre o primeiro tópico, sobre a vida controlada pelo Espírito. Segundo, o fruto do Espírito evidencia o caráter de Cristo em nós. E terceiro, testemunhando as virtudes do reino de Deus. Na introdução podemos ver o seguinte. Veremos que Jesus, nosso Salvador, morreu e ressuscitou para nos ensinar o valor de uma vida frutífera. Isso baseado no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 12, e o versículo 24. Que diz assim, vamos ler aqui o texto. 12, 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então aqui está o princípio da vida cristã, quando nos convertemos a Cristo, que há a verdadeira conversão, o verdadeiro nascimento, o Espírito Santo, que operou, que trabalhou para nos convencer, agora passa a habitar e assim nos leva a uma vida próspera, uma vida produtiva, frutífera na presença de Deus. Então, isso é muito importante. A vida do cristão tem que ser uma vida produtiva, uma vida frutífera, porque o nosso Salvador morreu e ressuscitou, garantindo assim a nossa salvação, a nossa redenção. E uma vez que nós aceitamos a Cristo, ao aceitarmos a Cristo como Salvador, nós recebemos uma nova vida. O batismo que nós nos submetemos às águas mostra justamente essa morte e ressurreição. Quando nós fazemos a profissão de fé e nos submetemos ao batismo, porque foi uma das ordenanças do Senhor Jesus, o que é que nós fazemos? Nós, dando esse testemunho público pela profissão de fé,
né, diante de toda a congregação, nós fazemos parte, diante do mundo. Nós passamos ali agora a ter um compromisso com Cristo, porque nós vamos agora nos submeter ao batismo. E o batismo é uma figura simbólica onde nós mostramos justamente como nós passamos nesse processo de relacionamento com Cristo. Então, o batismo mostra de uma certa forma que nós estamos morrendo para o mundo quando nós somos submergidos na água e quando nós somos levantados da água como se nós estivéssemos sendo ressuscitados para uma nova vida, né? Porque Cristo, através do seu sangue, nos lavou e nos purificou do seu pecado. Então é nessa ocasião que temos a figura de uma vida produtiva que serve a Cristo. Porque quando eu realmente morro para o mundo, uma pessoa que realmente se converte a Cristo, é como a semente que cai na terra, né? Como diz aqui o texto, na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então, o crente, ele morre para o mundo. Aceitou a Cristo, ele morre para o mundo. E ressuscita em uma nova vida em Cristo. Aí é que dá muito fruto. Mas se não morrer, é porque ele ainda está voltado para as coisas do mundo. Então, é nesse sentido que nós temos que ter uma vida frutífera, servindo a Cristo. Amém? O primeiro tópico fala sobre a vida controlada pelo Espírito. Na lição fica bem claro que ter uma vida controlada pelo Espírito é ser cheio do Espírito diariamente, conforme Efésios capítulos 5 e 18. O texto é bem claro com relação a isso. Efésios 5 e 18 diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que nós precisamos entender primeiro é que o Espírito Santo é uma pessoa divina. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Nós, em toda a Bíblia Sagrada, podemos ver que existe 3 pessoas de caráter divino superior, operando desde Gênesis a Apocalipse. Na criação nós vemos que Deus criou todas as coisas. Vemos também a participação do Espírito ali, operando em meio ao caos. Nós vemos o Espírito Santo agindo de forma surpreendente na vida dos personagens bíblicos, na vida de homens e mulheres de Deus. E também nós vemos a pessoa de Cristo foi revelada no Novo Testamento. E o próprio Senhor disse, antes que Abraão existisse, eu sou o próprio Cristo. Ele já estava no princípio com o Pai. Então, existem essas 3 pessoas divinas. Ou seja, o Deus Trino, ele é subsistente em 3 pessoas. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é Deus. Não é uma força ativa, não é uma energia, não é nada que se pode ser definido de forma liberal e materialista, que nem alguns querem fazer, e até mesmo divinizar a pessoa do Espírito Santo. Mas quero deixar claro aqui, dentro dessa aula, que o Espírito Santo é Deus. Amém? Então, por que precisamos ter uma vida controlada pelo Espírito Santo? A ideia de ter uma vida controlada é de estar ali sob controle. Mas, na realidade, o Espírito Santo é uma pessoa divina, como nós acabamos de declarar, e ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa divina que
nós, sob a sua influência, precisamos nos submeter à sua vontade, pois ele habita em nós. Então o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, é uma pessoa divina. A Bíblia mostra que ele tem sentimento, que ele tem vontade, que ele ordena, que ele guia. Então a gente vê exemplos do Espírito Santo fazendo milagres, maravilhas, cooperando com a igreja, porque o próprio Senhor disse que ia para o Pai, mas enviaria um outro Consolador para que estivesse conosco. Então é o Espírito Santo que está guiando a igreja na obra, no avanço do Evangelho, porque o que seria de nós, o que seria da igreja se não tivéssemos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, né? Então, ele habita em nós. E por ele habitar em nossas vidas, nós temos que nos submeter à sua vontade. Então, a ideia aqui de ter uma vida controlada pelo Espírito Santo não é que nós vamos ser um escravo ou simplesmente fazer somente aquilo que não queremos, mas o Espírito Santo queira forçar. Mas é que nós devemos nos submeter ao Espírito Santo em nossa vida. Então a gente vê aqui alguns textos bíblicos para a gente compreender isso. No Evangelho de João, capítulo 3, capítulo 3 de João, veja o seguinte, versículo de 6 a 8, que diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, quem tem uma vida controlada pelo Espírito, guiada pelo Espírito, ele anda na direção do Espírito e não faz aquilo que a sua mente ou a sua natureza queira fazer. Ou seja, uma vida controlada pelo Espírito é guiada, norteada pelo Espírito Santo. Essa é a ação do Espírito Santo. Por ser uma pessoa divina, nós devemos nos submeter a fazer a sua vontade e ouvir a voz do Espírito. Do contrário, quando nós não ouvimos, extingamos o Espírito, acabamos afastando de nós a presença do Espírito Santo e assim a gente está caminhando para o erro. Romanos 8, ainda para complementar aqui esse texto, Romanos 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, veja só, ele guia, ele nos concede essa direção, é como o vento que guia, né? Nós não fazemos o que queremos, não é o que a gente acha que é certo, mas é o Espírito que norteia, que nos dá direção, porque ele habita em nós. Aí o texto diz: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Paulo está falando aqui para crentes, pessoas convertidas que foram realmente transformadas por Cristo. O Espírito Santo habita em nós. Ele nos dá a direção, ou seja, o Espírito Santo é como se fosse um piloto em nossa vida, que nos conduz de forma certa. Então, que Deus continue nos abençoando e que possamos ter uma vida cristã produtiva, guiada e orientada pelo Espírito Santo.
Portanto, nascido de novo em Cristo e guiado pelo Espírito Santo, nós procedemos de que forma? Um viver santo e uma verdadeira comunhão. Se nós temos uma vida controlada pelo Espírito Santo, consequentemente, temos um viver santo. Consequentemente, temos uma vida de verdadeira comunhão com Deus. Comunhão com Deus não se compra. Viver santo não se diz que faz. Viver santo, a pessoa realmente vive. Comunhão com Deus se conquista. Se conquista porque nós precisamos nos submeter ao Espírito Santo, para que Ele controle a nossa vida. Porque se Ele habita, se Ele guia, se Ele direciona, o Espírito Santo ele tem que controlar a nossa vida. O Espírito Santo é uma pessoa divina, o Espírito Santo é Deus. Então nós precisamos ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Porque tendo uma vida guiada, ou seja, controlada pelo Espírito Santo, isso quer dizer que a natureza da carne, a influência pecaminosa, não tem o poder de nos subjugar ao pecado. Uma vez que nós fomos agora libertos, nós temos o apoio, a influência do Espírito Santo na nossa vida para nos manter uma vida espiritual saudável. Então, um viver santo. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz que capítulo 12, versículo 14 de Hebreus 12, 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, uma vida cristã, onde se não busca uma vida de santidade, uma vida de santificação, nós não estamos agradando a Deus. Nós nunca vamos chegar à presença de Deus, porque se nós não estivermos seguindo uma vida de santidade, do contrário, nós estamos seguindo uma vida segundo as obras da carne. E as obras da carne não agradam a Deus, antes nos destinam a vida destituída e indignos de herdar o reino de Deus. Ou seja, as obras da carne nos levam à morte. Então, ser crente, ter uma vida de comunhão com Cristo, uma vida controlada pelo Espírito Santo, nos submete a uma vida de santificação. Uma vida de santificação não é um tipo de vida que você vai viver subjugando as pessoas, achando que é melhor do que as outras, mais superior às outras. Não. Uma vida de santificação mostra que você tem uma vida separada do pecado, do mundo, de tudo aquilo que desagrada a Deus, que vai de encontro à vontade de Deus. Uma vida de santificação é uma forma de você viver separado do mundo para poder fazer a vontade de Deus. Essa é a realidade. Então, precisamos, se temos uma vida controlada pelo Espírito Santo, nós procedemos numa vida de santificação. Se eu dizer que eu tenho uma vida controlada, guiada pelo Espírito, mas não sigo um padrão de vida de santificação, tem coisa errada aí. Porque para agradar a Deus, tem que ter santificação. O Espírito Santo, habitando em nós, nos condiciona para que nós possamos proceder uma vida de santificação. Então, se eu estou no caminho da fé, digo que sou servo de Cristo, digo que sou convertido e não prossigo
uma vida de santificação. Estou contradizendo. Então, tem alguma coisa errada. Então, um viver santo mostra que temos uma vida controlada ou guiada pelo Espírito Santo. Uma verdadeira comunhão. Uma vida de verdadeira comunhão, como diz lá no texto de João, capítulo 16. João, capítulo 16, e versículo 13. Ele me glorificará, aliás, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito Santo, ele é aquele que nos guia em toda a verdade. Ele é que vai nos moldar, nos aperfeiçoar com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo, o Consolador, ele é que opera todo esse processo que nos condiciona a uma vida frutífera, uma vida cristã próspera. Então, o que está aqui em pauta nesse assunto é justamente o propósito do fruto do Espírito. Então, em primeiro lugar, uma vida, ou seja, o propósito do fruto do Espírito, a gente vê aqui, que é uma vida controlada pelo Espírito Santo, e não uma vida desequilibrada, cheia de altos e baixos, de temperamentos vacilantes, de procedimentos consequentes, de maturidade, precipitação. Não, isso é obras da carne. Isso é coisas de pessoas que não crescem, que não evoluem. Quantas pessoas estão na igreja e às vezes não amadurecem? Passa os anos, passa o tempo e continua meninos na fé, pessoas inconstantes. Então, isso prova que essa pessoa não tem uma vida controlada pelo Espírito Santo. Então, a carne aí, ela tem um domínio sobre essa vida e essa pessoa prossegue de forma que a gente pode avaliar que não agrada a Deus. Uma vida controlada pelo Espírito significa que a pessoa tem uma mente livre, uma consciência limpa, um caráter transformado. Nós vemos um exemplo que nós podemos ver, foi que aconteceu recentemente, quando um homem matou a sua esposa, seu filho, seus amigos, numa festa de Réveillon. Chegou lá com uma arma de fogo e matou todos. Ainda deixou uma carta. E a gente vê assim uma tragédia, uma coisa horrível, né, que aconteceu, chocou todo mundo no Brasil. Mas o que a gente pode dizer sobre isso? O que aquele homem fez é fruto de uma mente cativada pelo pecado. Uma mente totalmente escravizada, que só pensa em destruição. Destruir a sua família e a vida de muitos inocentes ali naquela festa. Então, o que é isso? É quando o pecado domina a vida das pessoas. Porque a Bíblia diz que as obras da carne levam à morte. É o que nós podemos ver aqui no texto de Romanos. Vamos ver aqui, Romanos, capítulo 8, versículo 6, que diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz.
Uma pessoa que tem uma vida controlada pelo Espírito, ele tem uma mente sadia. Porque tem uma vida controlada pelo Espírito Santo, um caráter moldado, controlado. Uma das virtudes do fruto do Espírito é temperança, que fala de controle próprio. Então, a mente do cristão está sujeita a tudo. Pode vir qualquer pensamento negativo, qualquer coisa de loucura, pode vir na mente, mas nós temos o discernimento. Quem tem uma vida controlada pelo Espírito Santo tem uma vida de discernimento. E essa vida controlada pelo Espírito Santo nos dá a condição de nós se opor às obras da carne, à influência da carne. Porque o que é as obras da carne? Né? Lendo mais uma vez aqui o texto, lá em Gálatas, nós mencionamos na lição passada, na primeira lição, nós comentamos Gálatas. Veja o que são obras da carne. Capítulo 5, versículo 19 até o 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, o que levou aquele homem a destruir a vida da esposa, do filho e dos amigos ali que estavam ali presentes? Ira, inveja, o pensamento destrutivo de homicídio. O que é isso? Obras da carne. E o que é que a inclinação da carne leva, como diz no texto da Bíblia? A morte. Mas uma vida controlada do Espírito, qual é o fruto disso? Uma vida controlada pelo Espírito? Uma mente livre, uma consciência limpa, um caráter transformado. Então, tudo isso a gente entende que é obra da carne. Lamentável, uma situação sem precedentes, né? A gente vê uma situação deplorável, indignante de ver, e até mesmo cometeu suicídio, mas tudo isso é fruto de uma vida que é dominada pela influência das obras da carne, ou seja, a influência do pecado, que leva realmente o homem à morte e até daqueles que estão perto. Mas quem tem uma vida controlada pelo Espírito Santo tem uma vida transformada, ou seja, a sua mente é livre, tem uma consciência limpa, um caráter transformado. Isso não é homem, não é profissional, ninguém que faz. É o Espírito Santo que habita em nós. É claro que isso se houve uma verdadeira conversão. Se houve realmente uma transformação de vida, um novo nascimento. Aí sim, essa pessoa corresponde, é guiada pelo Espírito, o Espírito controla e essa vida passa a ser uma vida cristã produtiva, próspera, abençoada. E abençoa os outros, porque quem tem uma vida com o Espírito Santo, controlada por ele, é uma pessoa que se importa com o próximo, uma pessoa que tem um caráter transformado, está ali orientado pela palavra de Deus. Então, não vamos confundir com
os exageros aí religiosos, né? Os chamados, como é que nós podemos falar? Essas pessoas que vai ao pé da letra e são radicais. Até isso a Bíblia reprova. Nas obras da carne aqui nós falamos também de heresias. Heresias também são obras da carne. Quantas pessoas pegam um texto da Bíblia, manipula a seu bel prazer e sai ali criando uma doutrina, uma prática e leva muitos a prejuízos físicos, mentais e espirituais. Levam pessoas ao engano e as pessoas se chocam. E às vezes querem dizer, por isso que religião não presta, esse negócio de crente, de Bíblia, as pessoas falam isso, mas até mesmo no meio religioso tem pessoas que estão ali, mas acabam criando e disseminando heresias. E heresia não é fruto do Espírito, heresias também é obras da carne. Ensinamentos que levam pessoas a pecar e ao tropeço e desnorteia da verdade que é Cristo. Então, quem tem uma vida guiada, controlada pelo Espírito Santo, ele tem uma vida regrada pela palavra de Deus. Amém? E jamais quem segue a palavra de Deus à luz da Bíblia, como nós podemos assim dizer de forma mais clara, vai fazer algo que vá de encontro à vida humana, ou prejudicar a vida das pessoas, ou enganar de forma alguma. Isso, qualquer coisa que for feita com a palavra de Deus e que leva a um prejuízo físico ou espiritual na vida das pessoas, é heresia, não é obra do Espírito Santo, não é fruto do Espírito. Heresias é obra da carne. Então fechamos aqui esse primeiro tópico da lição. Fechamos aqui esse primeiro tópico. Vamos agora para o segundo. O segundo tópico da lição: o fruto do Espírito evidencia o caráter de Cristo em nós. O que é o caráter? A lição diz aqui, segundo o dicionário Howard, é a qualidade inerente a um indivíduo desde o nascimento, temperamento, índole. Cada pessoa já nasce com o seu caráter, já tem a sua índole. E geralmente, como nós herdamos de nossos pais, desde a criação, a natureza pecaminosa, todo esse caráter que vai crescendo conforme o nosso desenvolvimento, também vai sendo ali direcionado para uma vida pecaminosa. E às vezes a gente vê pessoas que podem ser descritas assim, fulano é um mau caráter. Quantos já não ouviram essa frase, essa expressão? E às vezes a gente chega até a dizer, aquilo dali não tem mais jeito. Porque são pessoas que parece que já foi ali impressa, programada de criação para ser daquele jeito. Algumas pessoas pensam assim, porque vê realmente uma mente destrutiva, contrária, e uma índole ruim daquela pessoa. Mas o fruto do Espírito evidencia o caráter de Cristo em nós. É claro que sim, por quê? Se a humanidade estava corrompida pelo pecado, destituída, condenada à morte, mas veio Cristo trazendo-nos a redenção, a salvação, e, claro, uma vez que aceitamos a Cristo, ouvindo o Evangelho, o Espírito Santo começa a trabalhar a nossa vida, a habitar dentro de nós, nos guia na verdade, e há ali realmente a verdadeira conversão. Ali vai haver uma transformação de vida, uma vida que procede em novidade, procedendo em santificação, comunhão, relacionamento com Deus. Isso quer dizer o quê? Que houve aí uma transformação de caráter. Ninguém pode
moldar, transformar o caráter de alguém. Mas o Criador pode. Não só pode mudar, né? Transformar o caráter das pessoas, mas também que essa pessoa controle. Isso é fato. Então, o caráter de Cristo é evidenciado em nossas vidas por nossas ações. Aí nós vemos aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? Eu até falei um pouco sobre isso naquela ocasião, quando eu falei do batismo nas águas, o que ele representa, porque o batismo não passa de uma ordenança, né? Não tem nada de espiritual, de efeito por fazer parte daquele trabalho que a igreja faz, que é ordenado por Cristo. Ele é, sim, um testemunho público do que Cristo fez em nós. É isso que o batismo nas águas mostra. Então nós vemos aqui que quando realmente estamos em Cristo, nos tornamos nova criatura. Como se pega o pecador ali, todo contaminado, zera a vida dele e dá uma oportunidade dele viver liberto para fazer a vontade de Deus. E como é que ele vai conseguir fazer isso? Sozinho ninguém faz. Sozinho ninguém consegue, nem mesmo que tenha vontade, sozinho não consegue. Por isso que o Senhor Jesus disse que rogarei ao Pai e ele enviará o Consolador, o Espírito Santo, habitando em nós, quer dizer, o homem agora que nasceu em Cristo, ele está junto ali com o Espírito Santo, e assim o Espírito Santo vai ajudar, guiando ele em toda a verdade, seguindo assim uma vida de santificação, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de verdade. Então isso é uma bênção. Então por isso que nesse processo há uma mudança de caráter. Um caráter agora controlado pelo Espírito Santo. E as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então é a segunda chance que Cristo dá ao pecador. Não importa o que ele fez, se houve um verdadeiro arrependimento, não é o que diz o texto, que a gente deve, como está aqui no textuário, produzir frutos dignos de arrependimento. Se houve realmente arrependimento nessa conversão, se nós nos arrependemos dos nossos pecados, então o nosso procedimento, nossas ações, tem que ser frutos que mostrem que realmente houve uma transformação em nossa vida. Amém? Caráter gerado pelo Espírito Santo. Ele em nós faz com que a nossa natureza adâmica seja destronada. O fato do Espírito Santo controlar nossas vidas nos dá a condição de que a natureza humana seja destronada, porque o Espírito Santo habitando, ele vai tirar tudo quanto não agrada a Deus dentro da nossa vida, na nossa natureza. Então, se o Espírito Santo destrona, tira o domínio da carne, do pecado, do velho homem, aquela velha natureza adâmica, isso quer dizer que a nossa vida se torna um altar, um templo de Deus, um templo do Espírito Santo, onde prevalece a vontade de Deus. E assim temos uma vida controlada,
o fruto do Espírito começa a ser produzido em nossa vida, a gente pode ver isso no procedimento, nas ações, na fala. Tudo isso vai mostrar que o fruto do Espírito está sendo produzido em nossa vida. Então, se o Espírito Santo destronar da nossa vida a velha natureza do pecado, nós vamos ter realmente um caráter gerado, novo, transformado pelo Espírito Santo. Então isso é uma bênção, mas para que se cumpra isso em nossas vidas, tem que haver realmente uma verdadeira conversão. Então, porque o fruto do Espírito evidencia em nós o caráter de Cristo. Não basta simplesmente entrar na congregação, dizer que é crente. Tem que haver realmente um caráter de Cristo evidente em nós. Que as pessoas olham assim, rapaz, fulano era assim, não valia nada. Mas agora eu vejo que tem algo especial na vida dele. Ele agora se tornou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso não é mérito próprio, isso não é a capacidade humana, é o Espírito Santo trabalhando na vida. Claro que quando se submete isso na vida ao Espírito Santo, né? Do contrário, isso não pode acontecer. Então temos que nos submeter ao Espírito Santo para controlar nossa vida e operar essas grandes maravilhas em nossa vida. Amém? Um novo estilo de vida. Viver uma novidade de vida não é fácil, pois o caminho que conduz a Jesus Cristo é apertado e exige renúncia. Não fala aqui o texto da leitura bíblica em classe, fala sobre a porta estreita, fala sobre a porta larga. Então, o caminho para fazer a vontade de Deus, a porta é estreita, é mais difícil. A porta larga, tudo é mais fácil. A lição aqui também fala na leitura que podemos conhecer as árvores pelos seus frutos. Não se pode colher uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Então, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Então, a lição fala sobre isso no texto da leitura bíblica em classe. Então, um novo estilo de vida. Um novo estilo de vida requer renúncia, requer realmente que se desfaça de toda a bagagem pecaminosa em nossa vida. Infelizmente, tem pessoas que estão ali no meio da congregação, não estou generalizando, mas entre aspas, tem pessoas que vivem uma vida aparentemente cristã, mas que nunca houve um novo estilo de vida. São pessoas que estão ali, mas não têm compromisso com a vida cristã. Não se preocupem em obedecer a palavra de Deus. São pessoas que não foram transformadas. São pessoas que não foram realmente convertidas em Cristo, que não se deixou guiar pelo Espírito Santo, mas deixou que a carne os levasse. E assim essas pessoas não têm compromisso. Vai quando quer, participa de qualquer coisa que não compete a um cristão. Essas pessoas participam. São pessoas que querem sempre dizer, eu sou filho de Deus, Deus está comigo, mas ele não quer estar com Deus. Muitas das vezes escandaliza a igreja, o trabalho, porque alguém sempre vai apontar e fulano e fulana, porque são pessoas que se converteram, ou seja, entrou ali na igreja evangélica, na igreja cristã, mas nunca houve um novo estilo de vida, permaneceram do mesmo jeito. Então, tem muitos casos assim que acontecem.
né? É como a semente que caiu do semeador, né? No meio do caminho. Parte da semente caiu no caminho, as aves do céu veio e arrebataram. Não houve crescimento. Não chegou a germinar. Outras caiu entre os espinhos, outra entre os pedregais, e algumas na boa terra. A que caiu entre os espinhos foi sufocada. A que caiu entre as pedras não tinha terra profunda, logo enraizou, mas quando veio o calor, o sol, secou. Mas a que caiu em boa terra deu fruto. Então é assim a vida do cristão. Se a semente morrer, como diz o grão de trigo morrer, ele vai dar muito fruto, porque é a vida do cristão. Vem do mundo, morre para Cristo, porque para nascer de novo tem que morrer espiritualmente, morre espiritualmente para o mundo, para todos os desejos pecaminosos e ressuscita em uma nova vida em Cristo. Isso de forma espiritual, do novo processo, do novo nascimento, da conversão. Mas, infelizmente, muitos não renunciam ao mundo. Está ali na igreja, não renuncia ao mundo, não procura seguir um caminho de santificação para agradar a Deus, porque você está na igreja, não procurar agradar a Deus nem fazer a sua vontade, está perdendo tempo. São pessoas que estão ali simplesmente fazendo parte de um clube social religioso. Porque se quisermos fazer a vontade de Deus, se aproximar de Deus, fazer a sua vontade, uma das primeiras coisas é a santificação, para se aproximarmos de Deus. E só podemos ter uma vida santa quando realmente nos convertemos a Cristo, que o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida e assim vai nos dar uma direção, vai nos guiar. A gente tem que nos submeter a uma vida controlada para viver nos domínios do Espírito, porque o Espírito Santo é uma pessoa divina. Então assim a gente vai ter uma vida próspera, porque nós vamos ter uma vida controlada, vamos ter temperança, fruto do Espírito, entre outros, na nossa vida produzindo, a gente vai ter vontade própria, a gente vai ter controle, domínio próprio. E assim a gente vai renunciar. Ah, eu gostava daquilo, mas aquilo não agrada a Deus. A Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quem tem compromisso com Deus, quem quer agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, ter um relacionamento com Deus, tem que renunciar ao mundo e seus prazeres. Tudo aquilo que desagrada a Deus. O alvo deles é destruir o rebanho do Senhor e impedir que venhamos alcançar a vida eterna. Isso aqui, no caso, está falando sobre... Jesus disse que os falsos profetas têm roupas de ovelhas, mas são arpages. Isto é, são como aves de rapina, logo precisam ter cuidado, né? Então aqui fala de muitos na igreja que são destruídos no sentido espiritual, vivendo uma vida religiosamente vazia. Por quê? Veja o que diz o texto aqui da leitura bíblica em classe, para a gente entender aqui esse trecho. O versículo 16 da leitura bíblica em classe diz assim: Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore más frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Então, nesse texto aqui, a gente vê aqui a necessidade de julgar caráter, julgar procedimentos. Se a Bíblia fala que nós devemos julgar as profecias, a gente tem o dever de julgar milagres, entre outros. Por quê? Existe muito engano.
E por causa desse engano, alguns estão desacreditando da palavra de Deus. Deus não precisa de ajuda para fazer milagres. Ele faz o milagre porque Ele é Deus. Mas muitos aí estão querendo se promover, estão querendo ganhar as pessoas ou alguma forma de lucro com isso. E às vezes acaba enganando muitas pessoas. E se a gente for olhar, julgar o procedimento, o fruto daquilo dali, vai ver que não condiz com uma vida que é controlada pelo Espírito Santo. Uma pessoa que tem compromisso com o Evangelho. Então, pelo fruto conheceremos. É fácil, mas tem pessoas que ainda se enganam com isso, porque se intimida. O cara fala lá línguas estranhas, dá uma rodada, sapateia, e muitas das vezes diz alguma coisa que é do senso comum e as pessoas já ficam ali julgando assim, meu Deus, ele é isso e isso, mas ele falou é de Deus. Não, mas temos que julgar o caráter, temos que julgar o fruto disso aí, como é o procedimento. Então, a Bíblia deixa bem claro, só se engana quem quiser, né? Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Se o fruto for mau, então aquilo dali não é de Deus. Então precisamos tomar esse cuidado, porque muitas igrejas espiritualmente estão sendo destruídas. Ah, mas a igreja está crescendo. Sim, em termo físico e de contingente pode estar crescendo, mas espiritualmente pode estar sendo destruída por causa de quê? De heresia, de modismo, de coisas que vai tirando a sensibilidade cristã, a presença do Espírito Santo, e fica lá só aquele grupo, aquele contingente de pessoas socialmente ali na igreja, mas espiritualmente estão mortos. Então, por causa de quê? De heresias, porque dá lugar para que o altar, uma pessoa ensine heresias, que exponha falsas profecias, coisas antibíblicas, tudo isso leva o Espírito Santo a se afastar da vida das pessoas. Porque heresia é obra da carne. E na heresia isso inclui desde ensinamento errado, contrário à própria palavra de Deus, e falsas profecias, e até mesmo esses shows de milagres que não tem nenhum precedente bíblico, que não tem nenhum respaldo com as Escrituras e que não tem exemplo nem de Cristo nem dos apóstolos. Não tem coisas aí que a gente fica até espantado. A gente aprende nas Escrituras que o milagre, a cura que a Bíblia nos orienta para aqueles que são discípulos de Jesus é pôr as mãos ali em nome de Jesus. A oração da fé em nome de Jesus, o uso do azeite, no caso, para os presbíteros da igreja, não é o azeite, mas a oração da fé é que vai fazer o milagre. E hoje estão usando uma quantidade imensa de azeite, derruba o povo no chão e dá aquele banho de azeite. Isso aí não tem nenhum contexto bíblico que prove isso. Isso aí é prática nova dessa era, coisas que não têm respaldo bíblico. Isso aí é o quê? Fruto de heresia. Heresia é obra da carne. Então precisamos estar uma vida controlada pelo Espírito para não ser enganado por essas coisas. Sem falar também da questão dos ventos de doutrina, que tem pessoas que é tão inocente no meio cristão que qualquer um engana. Então, precisamos aprender mais a palavra de Deus para não cair no engano, porque muita gente se engana. E como se engana, né? Como identificar o caráter autêntico? Ou seja, como identificar o crente autêntico? Ele pode ser identificado não por aquilo que possui, mas por aquilo que é. Eu falei aqui, tem igrejas que estão sendo destruídas espiritualmente.
Não no sentido físico. Vê lá o templo grande, suntuoso, grande fachada, muita gente, muito recurso, mas espiritualmente estão mortas. Por quê? São igrejas que deixou o materialismo entrar, o antropocentrismo entrar. Todas essas coisas que se constituem obras da carne operando dentro dessas igrejas, acabou deixando vazias. E o que é que acontece? Nessas igrejas, o que vale mais não é o que a pessoa é, não é o ser cristão com a vida controlada pelo Espírito, que produz fruto, mas é o ter. Muitas igrejas aí só se importa com o ter. Ah, fulano tem uma nova vida em Cristo. Isso não importa. Se tem dinheiro, se contribui bem, é o que importa. Então o que é isso? Igrejas que estão mortas espiritualmente, destruídas espiritualmente. Então, nessa situação, só importa o ter e não o ser. A verdadeira comunidade cristã, que é sadia, o importante não é o ter, e sim o ser. Ser verdadeiramente um cristão. Porque a pior coisa é você ver no meio da vida cristã pessoas serem menosprezadas porque não têm poder aquisitivo. E pessoas que têm poder aquisitivo passam ali a ser evoluída, tem toda a atenção, uma coisa que dá indignação de ver quando isso acontece no meio de uma congregação. Então, que Deus tenha misericórdia de tal líder, né? Que Deus abra os olhos espirituais para que isso não aconteça. Então, infelizmente, hoje o que se valoriza mais em algumas ou em muitas igrejas é o que a pessoa tem de forma financeira e não pelo que ela é. Então, isso está longe de ser uma vida frutífera controlada pelo Espírito Santo. Então, encerramos aqui o segundo tópico da lição. Vamos agora para o terceiro, testemunhando as virtudes do reino de Deus. O propósito do fruto do Espírito. Aí diz aqui, você não foi salvo para somente frequentar a igreja, mas para revelar Cristo ao mundo por intermédio de um viver justo, santo e justo, em meio a uma sociedade comprometida pelo pecado. Então, tem gente que não sabe nem por que é crente. Ah, porque meus pais sempre me trouxe para a igreja, alguém chamou, e tem pessoas que não sabem a importância de testemunhar a sua fé. Mas, eu quero dizer aqui que a gente é crente em Cristo Jesus porque éramos um pecador destituído da presença e da glória de Deus, precisando de salvação. Então, quando ouvi o Evangelho, no Evangelho eu reconheci que precisava de um Salvador, que precisava entregar a minha vida para Jesus, porque Jesus é o único caminho, só Jesus pode perdoar os pecados e regenerar o homem, nos dar uma nova vida. Se você for procurar essas possibilidades, essas ações que Deus faz na vida do homem, em outro ser, em outro líder espiritual aí fora, não vai encontrar ninguém. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então Jesus é o único caminho. Mas tem pessoas que não sabem por que é crente. Como eu disse, são pessoas que estão ali por muito tempo, até mesmo na igreja, mas que nunca cresceram espiritualmente, não evoluíram, não amadureceram, continuam meninos, pessoas inconstantes, que estão ali, infrutíferos. Então, que possamos ter uma vida de discernimento, que possamos ter o reconhecimento que
ter uma vida de fé em Cristo Jesus se constitui em ter uma vida comprometida para servir a Ele, mesmo vivendo numa sociedade comprometida pelo pecado. A gente vê aí o mundo, as coisas, se a gente for analisar de 10 anos para cá, as coisas que nós estamos vendo acontecer, que 10 anos atrás, até então, quase não se ouvia falar. Mas hoje a gente está vendo uma sociedade altamente pecaminosa. Uma sociedade totalmente corrompida. Por isso que a Bíblia diz que o mundo está no maligno. O que esperar de bom da sociedade se o mundo está no maligno? Mas o verdadeiro cristão, ele testemunha as virtudes do reino de Deus. Como? A vida dele testifica. Porque ele tem um caráter transformado. Ele tem uma vida de santidade, ele tem uma vida de relacionamento com Deus. Ele tem um caráter transformado. Ele tem uma vida de propósito, uma vida que dá fruto. E essa vida glorifica a Deus. A sociedade pode ser corrompida, mas muitos vão ver que ele é luz, que ele é sal, que ele é um servo de Deus e testifica o reino de Deus. Então, é isso, testemunhando as virtudes do reino de Deus, porque a sua vida é frutífera. Uma vida produtiva. O crente precisa de uma vida espiritual frutífera para não ser arrancado, ceifado. Quando o galho é cortado e não é imediatamente enxertado ou replantado, seca e morre. Você tem produzido frutos ou a sua vida está como um galho seco. Então, tem pessoas que têm uma vida infrutífera, está ali, mas não serve para nada. Nós estamos ligados na videira, mas tem pessoas que estão ali sem dar frutos. É aquelas pessoas que não sabem, não sei porque eu sou crente. Já pensou? Você está ali anunciando o evangelho e se deparar com uma pessoa assim. Quem vai se convencer do evangelho com uma pessoa que não sabe nem por que está ali no caminho, né? Então, essas pessoas são justamente aquelas que se conformam com o mundo, mesmo estando ali dentro da igreja. A gente vê isso na vida de alguns, né? Pessoas que estão conformadas com o mundo. Você vê ela em todo lugar. Lugares que é difícil, não se vê um crente, você vê essa pessoa lá, porque é uma pessoa conformada com o mundo. Então, essa pessoa não dá testemunho do reino de Deus, porque ela está vivendo uma vida, mesmo ali dentro de uma comunidade religiosa, mas é infrutífera. É uma árvore inútil. O que fazer para manter a produtividade? Um bom agricultor se preocupa com o plantio, com o cultivo e com a produção do fruto. Por quê? Porque para a lavoura tenha um bom desenvolvimento, o agricultor precisa adubar, precisa regar a semente e retirar as ervas daninhas. Tudo isso é um cuidado para se manter aquela lavoura produtiva. E a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus é assim. Temos que cuidar, temos que cultivar, temos que limpar tudo aquilo que não agrada a Deus, temos que regar com a presença do Espírito Santo, temos que colocar um bom adubo, como no caso é a palavra de Deus que alimenta, que nos fortalece. Então tudo isso é um cuidado para a nossa vida espiritual. Mas tem pessoas que negligenciam isso e acabam tendo uma vida espiritual totalmente infrutífera e improdutiva. E isso se constitui em quê? Não glorifica a Deus, não exalta a Deus, porque as obras da carne já têm ofuscado, não tem ali a presença do Espírito Santo naquela vida, porque a carne reina, a natureza pecaminosa. Então precisamos ter esse cuidado.
Porque o propósito do fruto do Espírito é justamente ter uma vida santa, uma verdadeira comunhão, um caráter transformado, que proporciona um novo estilo de vida, uma vida de testemunho das virtudes do reino de Deus, com o fruto que nós produzimos no nosso procedimento glorifica e exalta a Deus, uma vida produtiva. É aquele crente que está ali servindo a Deus, mas ele tem uma vida de ação. Está fazendo alguma coisa para a glória de Deus, para a vontade de Deus. Não é aquela pessoa que para ali, mas que se entrega a fazer o trabalho. Então, uma vida produtiva, ela está fazendo alguma coisa que agrada e que glorifica a Deus. Isso não só no fato de fazer um trabalho, mas pelo que ela é. Pelo fato dela ser uma pessoa transformada. Né? Não é só fazer determinado trabalho que a gente vai entender que aquela pessoa tem uma vida produtiva. Quantos faz tanta coisa, tem meio mundo de cargo na igreja, mas não tem uma vida espiritual produtiva. Então, não é nesse sentido. Né? E manter a vida de produtividade. Se não manter, vai haver problemas. Então, manter dá a ideia de que a necessidade de nós termos uma vida cheia do Espírito Santo. Como eu falei na lição anterior, a gente tem que vencer a carne todos os dias. Isso eu estou falando da nossa natureza, porque a gente tem outros inimigos espirituais. Um dos piores inimigos da nossa vida é justamente a nossa natureza. É o pior inimigo que nós temos. Depois disso, temos os inimigos espirituais. Né? Temos o diabo, né? A influência do mundo, o sistema mundano em si, mas o pior inimigo que nós temos é a nossa natureza dominada pelo pecado. Mas se nós termos uma vida guiada pelo Espírito, se nós nos deixarmos ser guiados pelo Espírito, ele vai destronar o velho homem e vai manter ali o reino de Deus em nossa vida. E vai ser uma bênção. Então, por isso que todos os dias precisamos vencer a carne, essa natureza. E isso não é com a minha habilidade, não é com o meu conhecimento, é com a ajuda do Espírito Santo. E para isso eu tenho que me submeter à voz e à vontade do Espírito. Então, meus amados irmãos, que Deus continue nos abençoando, que possamos ter uma vida produtiva, que cada cristão possa saber realmente a necessidade que temos em ter uma vida que produz fruto e que essa vida frutífera glorifique o nome do Senhor. Amém? Então precisamos ter uma vida frutífera. Então o propósito, no geral aqui, do fruto do Espírito é glorificar ao Pai, como está escrito em João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, está aqui o segredo, está aqui o ensino aqui das Escrituras. Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima aula. Amém?